Olha só, pessoal, questão da Unicamp aí, para a gente simular um triângulo. Veja, você tem uma água aqui, ó, que é utilizada na casa de um sítio, ela é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água a 50 metros de distância. Então, vamos supor aqui, né, ilustração de um rio. Tá aqui o rio passando, né? Eles captam essa água aqui. Pode ser no meio do rio, enfim. Estou colocando esse ponto aqui para bomba captando a água, tá certo? Bom, essa água ela é levada 50 metros de distância até uma caixa d'água. Então, eu vou colocar aqui bomba, eu vou colocar como B, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Vamos supor, ele não deu muita direção para nós aqui, eu vou supor que seja mais ou menos assim essa direção, tá? E aqui a caixa d'água, tá? Vou colocar como A para água, tá? E aí, dessa caixa d'água, aqui mede 50 metros. Dessa caixa d'água, a gente continua a leitura aqui, você tem, ó, a casa está a 80 metros dessa caixa d'água, tá? E o ângulo formado, então tem uma casa, então calma aí, ó, tem uma casa, eu vou supor por aqui, ó, se nós formos fechar esse triângulo já, vou supor por aqui a casa. Vamos supor que o rio faz uma curva e aqui está a casa. Vou colocar como C, né? Essa casa está a 80 metros de distância da caixa d'água. Então, está 80 aqui da água, né? E o ângulo formado pelas direções, ó, vamos com calma aqui. Caixa d'água bomba. Então, caixa d'água bomba é esse lado de 50. E caixa d'água casa, que é esse lado de 80, ou seja, tá falando desse ângulo aqui, ó, é de 60 graus. Beleza. A pergunta é: se nós pretendemos bombear a água do mesmo ponto que ela está sendo captada até a casa, ou seja, ir direto para a casa, quantos metros de encanamento é necessário? Ou seja, para fazer esse lado aqui, ó, né? Que eu vou chamar de D, tá certo? Que eu vou chamar de D. Então, como é que eu calculo D nesse triângulo, né? Bom, vamos pensar. O que nós temos à disposição, pessoal? Nós temos dois lados e o ângulo formado entre eles. Nós não temos garantia que esse é um triângulo retângulo, então não posso sair usando, por exemplo, o teorema de Pitágoras, correto? Que também seria interessante se ele fosse retângulo, né? A gente conseguiria usar, mas não há essa garantia, tá? Bom, outra possibilidade é determinar seno, cosseno ou tangente pelas definições, mas também elas estão ali dentro de um triângulo retângulo. Não há essa garantia, não dá para fazer, né? Então, vamos progredir. Nós temos ainda lei dos senos e lei dos cossenos. A lei dos senos precisa, né, de um ângulo e o lado oposto. Então, aqui, ó, até aqui seria interessante. Nós temos o ângulo de 60 e precisamos do lado oposto, né? Só que aí, para terminar de fazer um cálculo com a lei dos senos, eu também precisaria de outro ângulo com o lado oposto. Eu tenho um lado oposto, mas eu não tenho nem esse ângulo em C, nem esse ângulo em B. Eu tenho os lados, mas não vai funcionar, porque vai faltar duas informações, D e o seno de um ângulo aqui. Então também não vai dar certo. Vamos para a lei dos cossenos, então, que se encaixa perfeitamente. Você tem dois lados e o ângulo entre eles precisa do terceiro lado. Para montar a lei dos cossenos aqui, nós temos assim, ó, d ao quadrado, o lado que você pretende ao quadrado, igual um dos lados ao quadrado, 50 ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, 80 ao quadrado, menos duas vezes o lado, né, que você está utilizando já, qual deles? Qualquer um, tá? 50 vezes o outro lado, por isso que qualquer um, nós vamos usar os dois, vezes o outro lado, 80, vezes o cosseno de 60 graus, né? Então aqui, cosseno de 60. É isso, tá vendo? Já vai liberar para nós aqui a distância. É só fazer os cálculos aqui e ver quanto que vai dar, né? Então nós vamos ter aqui, ó, d ao quadrado igual. Você pode até fazer esse cálculo de cara, né? Mas
talvez nós tenhamos aqui um jeito de amenizar ele. Tanto faz, a escolha do cálculo, né? Você entende que é tranquila. Nós vamos ter aqui, ó, 50 ao quadrado, aí dá 5 vezes 5, 25, com 2 zeros, né? 2.500. Aqui é a mesma ideia, 8 vezes 8, 64, com 2 zeros, um zero do primeiro 80, outro do segundo, menos. Pessoal, vamos parar para pensar aqui antes de sair fazendo a conta. O cosseno de 60, ele vai valer aqui, né? 60 é um ângulo notável, então não há necessidade do enunciado dar esse valor para nós temos que saber. O cosseno de 60 vale meio. Então, esse 2 ele vai estar por baixo aqui e vai acabar cancelando com esse 2, né? Então, a continha que eu tenho que fazer é só o 50 vezes o 80, tá entendendo? Então, eu vou fazer isso, tá? Porque a hora que eu apagar aqui o cosseno de 60 e jogar 1 sobre 2 aqui, nós vamos ter 2 no denominador, que vai dar para cancelar. Ah, Mário, eu já fiz a conta. Tá bom, depois se você fizer, você divide por 2, vai dar na mesma, né? Então, eu vou pensar que esse 2 aqui, ele vai ser cancelado. Mas se você fizer a conta também, ok, né? Então, eu não estou mais pensando no cosseno de 60. 5 vezes 8, pessoal, 40. 0 do 50, 0 do 80. É esse o cálculo que nós temos então, né? Bom, e aí nós temos, ó, que a distância ao quadrado é igual. Aqui, tanto faz jeito que você pega essa conta para fazer, mas eu já estou vendo de cara aqui, ó, né, que você tem o 25.000 mais os 6.400 menos o 4.000. Então, talvez, perdão, falei 25.000, né? 2.500, desculpa. Né? Talvez, para alguns, fique mais fácil fazer essa conta aqui primeiro de subtração para depois a de adição. E aí, tanto faz, tá ok? Então, ó, eu vou fazer aqui o 2.500, 6.400 menos 4, que está redondinho aqui, ó, vai ficar para nós ainda 2.400. Então, essa soma aí da distância ao quadrado é igual a 2.500 mais 2.400. Isso dá 4.900. 4.900. Esse aqui, esse 4.900, não é a distância ainda. Nós temos que perceber que a distância está aparecendo ao quadrado. Para calcular a distância de fato, eu preciso tirar a raiz, né? Para acabar com aquele quadrado ali, né? Então ele está dizendo, olha, existe um número que ao quadrado dá o 4.900. Que número é esse, né? Então 4.900 aqui. Bom, pessoal, pensa o seguinte, ó, né? Às vezes o 4.900 é um número muito grande, tá? Mas o 49 não, tá? E aí o 49 tem raiz exata. Então se você pensar, né, 7 vezes 7, 49. É natural que você pense depois no zero separadamente e pense no 70. 70 vezes 70 dá o 4.900. Fala, Mário, mas eu não consegui pensar desse jeito, né? Então, tudo bem. Você pode usar um recurso mesmo aqui da raiz e escrever assim, olha, a distância é igual a raiz quadrada. O que é 4.900? Não é 49 vezes 100? Você pode escrever dessa maneira. E por uma propriedade das raízes aí, você pode escrever as raízes separadas, se eu tenho uma multiplicação aqui no meio. 49 vezes raiz de 100. E aí você tem um caso tranquilo. Ó. O que é a raiz de 49? 7. O que é a raiz do 100? 10. Então dá os 70 metros que nós havíamos pensado também, tá? Então assim, eu falei bem devagar, bem pausadamente, dei algumas opções, mas é claro que a questão da conta aí cada um vai levar de uma maneira. O importante é nós reconhecermos como fazer o desenho do triângulo mediante ao enunciado, porque esse desenho não foi dado, a gente teve que propor ele aqui, sem errar, né? E aí, o que utilizar, qual técnica utilizar com o problema que foi proposto, tá bom?